falar sobre essa pandemia do coronavírus já tornou-se uma coisa até enfadonha, porque todos os dias, todos os momentos, nós estamos falando sobre essa pandemia. Mas é interessante que já faz um ano que nós estamos nessa, e até agora não se tem muitos conhecimentos já sedimentados sobre essa patologia, e estamos com muitas pessoas ainda doentes, outras morrendo por conta da Covid. Então nós vamos fazer aqui algumas coisas nesse nosso programa, falando mais dessas dúvidas. Então nós vamos perguntar aos colegas, né, também que trabalham, os infectologistas, e aqui nós aproveitamos para parabenizar toda a classe médica, as pessoas também que trabalham na saúde de uma maneira geral, toda a equipe de enfermagem, pela dedicação que tiveram e estão tendo ainda, com todos os pacientes que se contaminam e estão doentes ainda, precisando deles. Então, os nossos parabéns aqui aos colegas médicos, os infectologistas, os clínicos, os plantonistas. E a gente não pode deixar de falar que são os heróis anônimos, né? Que a gente pouco ouve falar, diz os médicos, né? Mas eles estão lá longe da família, sem ter nenhuma diversão, nem sossego. Esperamos que Deus nos ajude e logo a gente chegue a alguma conclusão sobre essas patologias. Então, os colegas muito ocupados, né? Muito ocupados mesmo. Eu tentei falar com o Dr. Luiz Alberto, que é infectologista, e ele estava muito atarefado, ao ponto de dizer que não ia poder realmente falar conosco aqui no programa. E assim outros colegas, que inclusive a gente sabe que são pessoas assim maravilhosas, que poderiam dizer muitas coisas aqui, mas por conta do tempo, eles não estão disponíveis assim a todo momento. E o Dr. Igor se prontificou então a conversar com a gente algumas coisas sobre essas dúvidas que ainda existem nas nossas cabeças. Eu aqui também não posso esquecer ou mencionar o nome da doutora Andréa, que é fisiologista e que está na linha de frente, atendendo tanto os colegas médicos como as pessoas de uma maneira geral, e também o doutor Carrilho, e muitos outros. Essas são pessoas assim mais ligadas, que estiveram muito perto da minha família e de mim também. Portanto, vamos escutar o que Igor pode nos ajudar sobre as dúvidas que são bem comuns nessa época. Bem, então, Igor, eu quero lhe agradecer por você ter tido essa disponibilidade de conversar um pouco aqui com a gente sobre as dúvidas que ainda existem, assim, por conta da Covid. Então eu perguntaria, como saber se uma pessoa foi reinfectada pela Covid? Ou seja, a pessoa teve Covid, ficou curado, e ele começa a sentir uma série de sintomas, e como é que ele pode ter certeza que voltou a ter ou se é outro problema? Existe algum exame assim que possa identificar isso? A reinfecção pela coronavírus, né, ela é muito rara, mas pode acontecer sim, né? Geralmente acontece 3 meses após o quadro inicial. Pelos sintomas é difícil de detectar, né, de decidir se essa reinfecção, se esses sintomas são relacionados a coronavírus ou qualquer outra virose respiratória, e para confirmação a gente precisa que se faça um teste PCR, né, através de um swab de nasofaringe, para que detecte a presença do coronavírus. Lembrar que esses sintomas surgindo no período anterior a 3 meses, eles podem detectar resíduos virais e não necessariamente mostrar que está havendo a reinfecção por um novo cepa, por um novo vírus. Então a gente precisa, né, ter essa análise clínica dos sintomas respiratórios com análise, né, laboratorial que confirme realmente a presença do vírus nos 2 momentos.
Muito bem, doutor Igor. Mas existe também uma dúvida que se faz realmente é saber assim, por que tem pessoas que mesmo vacinadas contraem a doença, né? Porque elas ficam podendo ter novamente a Covid. Sei que a gente não tem muita informação ainda, porque as próprias pessoas que se têm a doença, têm a Covid, elas apresentam às vezes um período curto e variável de pessoa para pessoa, de mais ou menos 3 meses. E o que nós sabemos é que as vacinas dão exatamente um período de 6 meses aproximadamente, variando os casos. Então são coisas assim que a gente ainda não tem muita certeza, né, sobre isso. Vamos precisar de mais tempo para nos acostumarmos realmente com esses acontecimentos. Mas você poderia nos dizer o seguinte, como diferenciar, assim, pelos sintomas, como nós podemos diferenciar se o paciente está sendo portador de uma virose qualquer ou se realmente ele está com Covid? Nesse momento, né, que a Grande Natal, o Rio Grande do Norte, o Nordeste, surge o momento das viroses respiratórias, é difícil pela sintomatologia você diferenciar a Covid de influenza ou de resfriado comum. Geralmente a influenza dá muita dor de garganta, dor torácica, mas pode haver aqueles sintomas gripais inespecíficos, assim como o resfriado comum. E na Covid-19, algum sintoma que a gente vê bem característico, né, que não chega a ser patógeno pneumônico, mas é que a gente vê com bastante frequência, é a perda de olfato e paladar associada a sintomas respiratórios. Então, se tem algum sintoma de coriza, congestão, tosse, espirro associado a essa perda de sentidos, como olfato e paladar, é bem provável que o quadro seja Covid-19, até porque é o vírus que vem circulando mais no ambiente, né, na comunidade. Doutor Igor, muitas pessoas ficaram com dúvidas se deveriam ou não tomar a vacina, já que elas tiveram a coronavírus. A gente sabe que sarampo, catapora, papeira, essas coisas, quem teve não precisa se vacinar. Nessa nova invasão virótica que avassalou o mundo, eu pergunto a você, quem teve Covid deve vacinar-se? E qual seria o período ideal para que ela fosse vacinada? Seria com 30 dias depois? 60 dias depois? Nos diga alguma coisa, doutor Igor. As pessoas que tiveram Covid podem se vacinar sim e devem se vacinar. A imunidade provocada pela infecção natural ela é pouco duradoura, ela dura aproximadamente 2, 3 meses e em seguida o paciente volta a ter risco de se infectar pelo coronavírus. Então, quando se toma vacina, essa imunidade tende a ser por um período maior. Já se tem relatos que ela funciona durante 6 a 7 meses, pode ser que dure mais, mas só estudos, através de mais tempo, a gente vai poder confirmar se essa imunidade, por quanto tempo ela vai durar, ou se vai precisar fazer reforços anuais em relação a essa vacina. Estamos com o doutor Igor, que é médico, infectologista, professor universitário da Universidade Potiguar, e está aqui conosco gentilmente, tentando tirar as dúvidas que tantas pessoas têm dessa Covid, que já nos infecta por mais de um ano. Então, como fica um exame que eu vou fazer num paciente que teve Covid? Porque normalmente nós temos aquele exame para detectar a doença, que é o swab, e nós temos também o tratamento que é feito através da retirada do sangue, que a gente faz o teste de IgG e IgM, que normalmente o IgM diz quando a pessoa está infectada ou está com a doença, e o IgG, que é a quantidade que existe na pessoa já de anticorpos, de defesas.
Mas que exame nós faríamos num paciente que teve Covid? Então, esse exame seria qual que nós solicitaríamos? Na Covid-19, a presença de anticorpos, né, muitas vezes ela mostra a presença de que seu organismo fez, né, aquele anticorpo contra o vírus. Muitas vezes surgem ao mesmo tempo, o IgM e o IgG. O IgM diminui, né, desaparece um pouco antes, o IgG permanece por um tempo maior. Então, ter IgM não quer dizer que você está transmitindo ou que esteja em uma fase aguda. O transmissor é aquele paciente que tem sintomas da fase aguda, que tem tosse, que tem febre, que tem expectoração, que tem espirros, né, e que está um sintomático respiratório. Então, ter a presença do IgM não quer dizer que você está transmitindo, nem quer dizer que você está formando a imunidade. Ter o IgG mostra que você teve uma resposta imunológica melhor, mas esse IgG ele pode cair com o tempo e não ser neutralizante o suficiente para evitar uma nova infecção. Já com a doença por muito tempo em todo o mundo, e várias pessoas se submetendo a tratamentos, eu pergunto, já existe algum protocolo, doutor Igor, de tratamento para a Covid? Porque se escuta muito falar que tem pessoas que preventivamente usam determinados medicamentos, outros já dizem que isso é errado, não pode ser feito, e que pode trazer sérias complicações. Enfim, a gente fica confuso, sem saber, porque na medicina existem protocolos. O paciente tem um infarto do miocárdio, então tem aquela sequência de medicamentos e exames que nós fazemos. No paciente que tem um AVC, também temos os protocolos. Já com esse tempo todo de doença, existe já algum protocolo assim de tratamento para o coronavírus? Até o momento, né, também não temos nada a respeito de tratamento preventivo em relação à Covid-19. Nenhuma medicação, qualquer que seja, provou realmente sua eficácia quando se fala de quimioprofilaxia para exposição para tratamento, profilaxia pré ou pós-exposição. Então, o paciente que tem uma exposição importante, é um paciente que há um familiar ou algum contato que teve Covid confirmada, deve ficar, né, evitar circular em movimentos onde tem locais onde tem maior número de pessoas, tem que ficar de olho nos seus sinais e sintomas, né, para ver se tem algo, né, sintoma de respiratório que possa ser levado em consideração que seja Covid, para que tenha um diagnóstico precoce e para que se faça, né, ações aí para melhorar a sua qualidade de vida e evitar complicações desse quadro. Então, medicações como quimioprofilaxia, né, não existe nenhuma recomendação por nenhum órgão oficial, seja brasileiro ou seja fora do país. Agora, professor Igor, nós vamos falar sobre uma coisa assim mais importante ainda, que são as vacinas. O mundo inteiro está correndo atrás das vacinas e aqui no Brasil a gente teve uma série de problemas para começar a vacinação, mas nós temos condições tanto de conseguir como de produzir essas vacinas, e elas já estão aí sendo feitas. Nós já sabemos que grande parte da população, pelo menos dos mais idosos, já receberam as doses, alguém já recebeu até a primeira e a segunda dose, mas existe uma série de dúvidas. Infelizmente, muita conversa que se faz por aí, tem pessoas que estão com medo de tomar a vacina. Tem medo de ter uma reação ou de ter a própria doença. Então, eu gostaria que você comentasse alguma coisa, como médico infectologista que está na frente dessas coisas, a sua opinião pessoal sobre as vacinas que estão sendo feitas aqui no Brasil. E também estimular, porque eu já tomei as duas vacinas, a primeira e a segunda dose. Mas tem pessoas que dizem assim, bom, por que eu vou tomar essa vacina? Se tem um amigo meu que tomou a vacina e contraiu a doença depois, então o que ela está fazendo? Então, ainda tem muita coisa para a gente esclarecer, para a gente aprender com o coronavírus, mas de qualquer maneira, uma vacina sempre lhe protege de alguma maneira.
Então, sempre é interessante, se tem alguma reação que pode ter aparecido em algumas pessoas, pode até não ter sido da vacina, porque nesse mundo de, meu Deus, quantas pessoas foram já vacinadas e não houve nenhum caso grave, nenhum caso ruim. Então, pelo menos a minha opinião é que é necessário, vamos nos vacinar, não vamos perder essa oportunidade de defendermos dessa virose que para algumas pessoas ela é fatal. Então, Igor, me fala alguma coisa aí sobre as vacinas. Atualmente, agora no dia 22 de março, né, as vacinas disponíveis no Brasil para aplicação na população geral, que são as vacinas Coronavac e a vacina de Oxford, AstraZeneca, elas são vacinas que têm uma boa proteção, né, uma ótima proteção contra casos graves e contra internações. Mas as duas, né, têm uma certa deficiência, né, vamos dizer, uma menor proteção quando a gente fala sobre infecção e surgimento de casos leves. Então, a Coronavac protege até 50%, a vacina de Oxford, a AstraZeneca, protege por volta de 74%. Então, é possível que mesmo vacinado, você se infecte, tenha um quadro leve, né, não vai chegar a ficar grave ao ponto de internar, mas você pode ser um transmissor na comunidade. Então, por isso, a gente precisa ainda utilizar máscara, ter cuidado com a higiene das mãos e praticar distanciamento social. Doutor Igor, uma coisa assim que interessa a todos. A equipe de saúde que está dentro dos hospitais, que está junto do paciente com Covid, acompanhando ele ali dia a dia, qual é a experiência que você pode nos dar dos tratamentos? Já foi tentado muita coisa em vários pacientes, já houve médicos que não fizeram medicação nenhuma, ficaram observando só o paciente. Já teve grupos de medicamentos que foram feitos e deixaram de ser feitos. Atualmente, qual é a disponibilidade que a gente tem de tratar? Quais os medicamentos que podem serem usados no paciente interno que está tendo a Covid? O tratamento da Covid até o momento, né, tivemos grandes avanços nesse último ano. A gente vê já que para o paciente internado, né, que é o paciente grave, que precisa de oxigenoterapia, já temos diversos estudos, diversas medicações que funcionam e que melhoram a sobrevida desses pacientes. A exemplo da dexametasona, do corticóide para os pacientes que estão em ventilação, né, que estão precisando de oxigênio. A exemplo do anticoagulante, seja ele profilático ou através de um anticoagulante terapêutico, ou através de medicações anticorpos monoclonais que vão agir diretamente em receptores de interleucina 6, né, que melhora o desfecho de alta da UTI, né, mas quando a gente vai ver, desfecho de mortalidade de 28 dias praticamente fica igual quando comparado com o placebo. Então, no nível hospitalar, temos grandes avanços, sim, na área de tratamento da Covid-19. A nível ambulatorial, né, nenhuma medicação até o momento provou ser eficaz, né, provou realmente que ela funciona e que deve ser utilizada como um tratamento do ponto de vista ambulatorial. A gente tem que ver que a maioria das pessoas melhoram espontaneamente, que vão ter sua resolução do quadro em aproximadamente 85% dos casos, né, e quadros serão assintomáticos ou leve ou moderados, que vão melhorar com sintomáticos, e alguns que vão complicar devido a seus fatores de risco, vão precisar de uma assistência melhor e que às vezes precisa realmente ser internado. Então, esses casos leves, eles precisam ser tratados com sintomáticos, com hidratação. Bem, nós conversamos esses 19, 20 minutos com o nosso colega médico, Dr. Igor, que é infectologista, professor universitário, e que nos trouxe uma série de esclarecimentos. Foi muito bom para mim, bom para os outros colegas médicos de outras especialidades e bom para o povo em geral. Todos nós temos muitas dúvidas, e ainda vamos continuar tendo algumas dúvidas. Sempre é importante ter alguém que nos esclareça. Portanto, em nome de todos, eu agradeço, Igor, a sua vinda aqui no nosso programa. Foi muito útil e muito bom. E eu deixo assim esse finalmente aqui da sua vinda, para que você nos diga mais alguma coisa que seja importante para todos nós. Vivemos um aumento de um grande número de casos, muitas pessoas internadas e muitas pessoas ainda morrendo devido à Covid-19.
Então é o momento de todos contribuírem, né, para a diminuição do número de casos. Então tentar ficar maior parte do tempo, né, isolado na sua residência, trabalhar quando for um trabalho essencial. Todos são, mas na verdade existem aqueles que, né, vistos pelos órgãos reguladores, das secretarias estaduais e municipais de saúde, caprichar na higiene das mãos, utilizar máscara e evitar fazer aquela visita para aquele amigo ou parente num momento não oportuno. Vamos esperar passar essas 2 semanas, quem sabe um mês, mas quanto mais a gente contribuir, melhor vai ficar a nossa situação em relação ao Covid-19. Cuide-se. Tão devastadora quanto a Covid é a fome que já afeta milhares de famílias natalenses. Se você vai se vacinar ou já se vacinou contra a Covid-19, doe 1 quilo de alimento não perecível às pessoas carentes da nossa cidade. Deixe sua doação em um dos pontos de vacinação drive-thru e ajude. Retribua a felicidade de se vacinar, ajudando quem mais precisa. Vacina Solidária, uma campanha Prefeitura do Natal. Esse é o nosso segundo programa sobre coronavírus, Covid-19, que traz uma série de coisas que completam os nossos conhecimentos, embora que não completos, pois o coronavírus ainda tem muito que se aprender, muito o que se descobrir, mas nós trazemos aqui nesse programa algumas coisas que são importantes para todos nós. Primeiro, o conhecimento do coronavírus. Então, ele é composto do trímero, de glicoproteína, da espícula S, que é isso aqui, a nucleoproteína N e genoma do RNA, e a proteína da membrana M. E os pentâmeros de proteínas pequenas de membrana do envelope. Então, já se conhece muita coisa desse vírus, por isso que nós fazemos anticorpos dele, fazemos as vacinas e inclusive os testes. Já faz parte do Código Internacional das Doenças, do CID-10, que é uma infecção humana pelo novo coronavírus 2019, nCoV. O código para registro de casos, conforme as definições, será U07.1. E isso, então, é o código da infecção pelo novo coronavírus 2019-nCoV. Então, é U07.1. As notificações dos casos. Todos os casos devem ser registrados por serviços públicos e privados por meio de formulário eletrônico disponível no endereço. Então, anotem aí, http://bit.ly/219-ncov, vírgula. Então, esse daqui é o endereço que você pode botar dentro das primeiras 24 horas ou a partir de suspeita clínica para você informar e registrar os acontecimentos para que a gente não fique por fora. A infecção humana pelo 2019-nCoV é uma emergência de saúde pública de importância internacional, segundo o anexo 2 do Regulamento Sanitário Internacional. Portanto, trata-se de um evento de saúde pública de notificação imediata. Nós possamos fazer história, né? Lembrar que tudo isso começou no mercado de frutas do mar e animais silvestres de Wuhan, em Wuhan, China. Então, lá é um mercado que negocia frutos do mar e animais silvestres, tudo indica que as coisas começaram nesse local. A origem.
O vírus da família coronavírus causa uma variedade de doenças no homem e nos animais, especialmente no trato respiratório. As partículas virais são esféricas, com cerca de 125 nanômetros de diâmetro e revestida por um envelope fosfolipídio. O genoma do RNA, de fita simples e senso positivo, contém entre 26 a 32 quilobases e está associado a proteínas, formando o núcleo capsídeo, que é o que nós mostramos lá na primeira fase. No caso de SARS-CoV-2, causador da atual pandemia de Covid-19, a proteína S reconhece através do seu domínio ligante do receptor RBD o receptor ACE2, que é uma enzima conversora da angiotensina 2, existente na célula. Existem 7 espécies, podendo infectar humanos, sendo que 3 podem produzir doenças graves, que é o SARS-CoV-2, o SARS-CoV-5, agente de pandemia de SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, de 2002 a 2003, e o MERS-CoV, causador do MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio. O coronavírus HKU1 e o NL63 e o OC43 e o 29E são os causadores da doença com sintomatologia leve. Então, mais alguns detalhes que são de importância para todos nós. Período de incubação do coronavírus. Período de incubação é o tempo que leva para o primeiro sintoma aparecer desde a infecção por coronavírus, que pode ser de 2 a 14 dias. Então, se hoje você manteve contato com alguém doente, você pode levar de 2 a 14 dias para começar a sentir as coisas. Como ele é transmitido? A transmissão acontece de uma pessoa doente para uma outra pessoa próxima por meio de o toque, do aperto de mão, que é a principal forma de contágio, gotículas de saliva através da fala, da voz, espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetes, brinquedos, teclados, computadores, etc. Quais são os sintomas do coronavírus? Os sintomas mais comuns são febre e ou tosse, dificuldade para respirar, entre outros sintomas gripais. Se aparecer os sintomas, ligue para 136 ou procure um posto de saúde. Então, esse detalhe aqui, ligar para o 136, é importante. E a gente gostaria de dizer o seguinte: objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetes, brinquedos. Então, muitas vezes você lava a mão, aí vai e atende seu celular. Então, você deveria, se for se alimentar logo em seguida, lavar as mãos novamente, porque a transmissão se faz exatamente por objetos ou superfícies que são contaminadas.
Hoje está na moda as pessoas se preocuparem com a imunidade. Todas as pessoas estão em busca de alguma coisa que melhore a sua imunidade. Então aqui eu vou deixar alguns alimentos que aumentam a imunidade. Porque muito antes da gente pensar em medicamentos, nós devemos primeiro pensar nos alimentos. Então os medicamentos eles são suplementos do que você não consegue com a alimentação. Então a alimentação é importante para o bom funcionamento do sistema imune, e os alimentos ricos em ômega 3, selênio, zinco, probióticos, vitamina A, vitamina C e vitamina E são alimentos ricos em ômega 3 e são os mais indicados para aumentar o nosso sistema imunológico, já que favorecem a produção das células de defesa do organismo de forma mais eficiente. Alguns exemplos são o ômega 3, por exemplo, que nós falamos aqui agora. Então, o ômega 3 você encontra na sardinha, no salmão, no arenque, no atum, nas sementes de chia, nas nozes e na linhaça. Então, o ômega 3 nós encontramos nesses alimentos. Já o selênio, você encontra ele na castanha do Pará, no trigo, no arroz, na gema de ovo, nas sementes de girassol, no frango, no pão de forma, no queijo, no repolho e farinha de trigo. Então, o selênio é essa condição que melhora a imunidade e que você encontra ele nesses alimentos que nós falamos há pouco. Depois vem o zinco. O zinco é importante também para a nossa imunidade. E você, antes de tomar remédio, se você usa ostras, camarão, carne de vaca, frango, peru e peixe, e fígado, germe de trigo, grãos integrais e frutos secos, como castanha, amendoim, castanha do Pará, você tem a sua cota de zinco preenchida com estes alimentos. Então, vamos lembrar que esse terceiro alimento, que é o zinco, é importante você encontrar ele nas ostras, camarão, carne de vaca, frango, peru e peixe, fígado, germe de trigo, grãos integrais e frutos secos, como castanha, amendoim e castanha do Pará. Depois vem a vitamina C. A vitamina C, tão conhecida, que a gente sempre está querendo usá-la, você encontra ela na laranja, você encontra ela na tangerina, no abacaxi, no limão, no morango, no melão, no mamão, na manga, no kiwi, no brócolis, na tomate, na melancia e batata com casca. Então, a vitamina C é encontrada em muitos alimentos. Laranja, tangerina, abacaxi, limão, morango, melão, mamão, manga, kiwi, brócolis, tomate, melancia e batata com casca. Depois vem a vitamina E. A vitamina E que é importante, mas a vitamina E nós encontramos nas sementes de girassol, na avelã, no amendoim, nas amêndoas, no pistache, na manga, no azeite de oliva, no molho de tomate, no azeite de girassol, nozes e mamão. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui para você. Até agora, todos esses elementos que melhoram a nossa imunidade, o ômega 3, o selênio, o zinco, a vitamina C, a vitamina E, todas elas nós encontramos na castanha do Pará, na castanha de caju, na amêndoa, nas nozes. Então, todos esses caroços, né, têm coisas para a nossa imunidade. Depois nós vamos para a vitamina A. Então, a vitamina A, nós encontramos ela largamente na cenoura, na batata doce, na manga, no espinafre, no melão, na selga, no pimentão vermelho, no brócolis, na alface,
e no ovo. E, finalmente, os probióticos. Então, os probióticos são aqueles elementos que, quando chega no nosso intestino, ele ajuda a absorção de elementos importantes para a nossa saúde, que é o iogurte natural, o leite fermentado, tipo kefir ou Yakult, para manter a saúde intestinal. Enfim, as coalhadas do nosso pessoal interiorano. Então, 3 e 3, 6 e 1, 7 são as coisas assim bem importantes para não precisarmos tomar remédio. Com isso aqui você consegue, com os probióticos, com a vitamina A, com a vitamina E, com a vitamina C, com o zinco, com o selênio e com o ômega 3, você melhora suas condições de imunidade. E nesse momento atual, em que nós estamos brigando com o coronavírus, aquelas pessoas que estão com a imunidade melhor se defenderão quando estiverem em contato com a doença. Imunidade é importantíssima, a gente sempre ter ela em boas condições. Bem, não podemos esquecer a vitamina D, que é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, se dissolve em gordura e é responsável pelo aumento da absorção do cálcio pelo intestino, entre vários outros efeitos biológicos, além da sua importante contribuição no metabolismo dos ossos e dos músculos. Muitos estudos vêm sendo feitos e várias novas funções são atribuídas a essa importante vitamina. Por isso, a posição de destaque na prevenção de várias doenças que ela está sendo portadora. Benefícios. A principal função da vitamina D no organismo é facilitar a absorção do cálcio pelo intestino. Ele é essencial para o desenvolvimento e manutenção da saúde dos ossos e dos dentes. Além disso, a vitamina D pode aumentar a absorção de cálcio e do fósforo no intestino, fortalecer ossos e dentes, tornando-os mais saudáveis, melhorar a atividade muscular como um todo, fortalecer o sistema imunológico, melhorar a saúde cardiovascular, prevenir alguns tipos de câncer, como, por exemplo, os cânceres de cólon, de reto, e prevenir o envelhecimento precoce. Então, a dose diária. Então, se fala muito e muitas pessoas frequentam locais da internet e muitas pessoas já estão até passando para os amigos a dosagem. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque a vitamina D, a suplementação diária, ela varia realmente de pessoa para pessoa. As doses variam entre 1.000 a 2.000 unidades. São indicadas para a manutenção dos níveis saudáveis de vitamina D. Portanto, é melhor consultar o seu médico quando você pensar em usar a vitamina D. Alguns sintomas da deficiência da vitamina D. A hipovitaminose, quer dizer, a deficiência da vitamina D, é uma doença silenciosa, para níveis leves e moderados. Em forma mais severa, ela pode se manifestar como raquitismo em crianças, quer dizer, baixa estatura, deformação dos ossos, entre outros. Fraqueza muscular, osteomalácia e até osteoporose. A forma mais segura de saber é consultar um médico e ele terá condições de avaliar corretamente sua condição clínica e, se necessário, solicitar um ou mais exame complementar. E a forma de suprir o organismo, existem 3 formas de vitamina D. A síntese por exposição ao sol, a alimentação e a suplementação alimentar. A vitamina D se subdivide em vitamina D2 e vitamina D3. Apesar de serem muito semelhantes, elas diferem em um ponto. A vitamina D2 é de origem vegetal
e a vitamina D3 de origem animal. Como a urbanização e as mudanças de hábito com relação ao sol, além de maus hábitos e origens alimentares, a suplementação tem se mostrado uma forma segura de manutenção das vitaminas D no sangue. Nos alimentos, eu consigo ingerir vitamina D. E muitas pessoas têm dúvidas se conseguem. A vitamina D pode ser encontrada ainda em alguns poucos alimentos. Porém, pelas baixas concentrações encontradas neles, a injeção passa a ser alta. Eu pergunto, quais os benefícios da vitamina D? A principal função da vitamina D no organismo é facilitar a absorção do cálcio pelo intestino. Ele é essencial para o desenvolvimento e a manutenção da saúde dos ossos e dos dentes. Além de melhorar a saúde óssea, a vitamina D pode. Tem 7 itens que eu vou mostrar no slide seguinte. Então, o excesso da vitamina D é outra coisa assim que a gente não pode deixar de falar para vocês, porque tem pessoas tomando há muito tempo a vitamina D, porque o médico normalmente ele controla pedindo um exame complementar para saber se você está naquela faixa entre 50 e 80. Depois disso, você pode ter um excesso de vitamina D no organismo e nós diríamos a você que o excesso da vitamina D no organismo, como qualquer vitamina em excesso, pode ser prejudicial à saúde. Doses de 1.000 a 2.000 unidades por dia são seguras para a manutenção dos níveis saudáveis de vitamina D. Em crianças acima de 9 anos, adultos, gestantes e lactantes poderão usar essa dose. Agora, doses maiores são utilizadas em diversas situações, porém somente o médico poderá prescrever conforme cada caso. O médico também deve ser sempre consultado para crianças e bebês. Existem diversos estudos que comprovam níveis mais altos de tolerância à vitamina D, devido à sua capacidade de ser armazenada no corpo e excreção aos poucos pela urina. Sua toxicidade é rara e exige dose muito elevada e uso muito prolongado. Então a gente pergunta, por que então essa vitamina D é tão importante para os ossos quanto para os músculos? A integração entre músculo e osso é muito grande. A saúde óssea depende muito da atividade do músculo e ambos têm em comum o cálcio, que na verdade tem sua presença garantida tanto no osso como no músculo pela presença da vitamina D, pois sem ela não absorveríamos o cálcio. No osso, o cálcio faz parte de sua estrutura, juntamente com fósforo e magnésio. No músculo, o cálcio é um dos responsáveis pela contração muscular. Quem tem deficiência de vitamina D, uma vez vai ter ela por toda a vida? Não, a deficiência pode ser revertida e é possível fazer a correção desse quadro por meio de suplementação. Lembrando que essa alternativa é válida somente após a orientação médica. Procure seu médico e ele é a pessoa mais indicada para avaliar seu quadro e indicar as doses certas que você poderá usar. Então, minha gente, nós vamos ver no slide seguinte a importância então que tem, porque a principal função da vitamina D no organismo é facilitar a absorção do cálcio pelo intestino. A maioria das pessoas até nem acredita que nos alimentos possa ela ter a vitamina D necessária. Por isso que então eu botei aqui, nos alimentos eu consigo ingerir vitamina D? Claro que sim. Então a vitamina D você adquire tomando sol, tomando um copo de leite integral por dia e fazendo atividade física. Com isso, você realmente não precisa de muita coisa. Não precisa de medicamento. Mas tem pessoas que quando a gente faz lá, está com 15, com 20, com 30. Então tem que ser no mínimo 40, 45 de dosagem da vitamina D. Então você poderá, com essa tabela aqui abaixo, adquirir 2.000 unidades de vitamina D em forma de alimento. Fígado de boi, você tem 45 unidades a cada 100 gramas. Então você tem 45 unidades no fígado de boi, aproximadamente 4,5 kg de fígado para atingir 2.000 quilos. Então é claro que uma pessoa não vai comer
4,5 kg de fígado para ter as 2.000 unidades por dia. Atum tem 144 unidades para cada 90 gramas. Então, aproximadamente 1,25 kg de atum fresco para atingir as 2.000 unidades. Sardinha fresca, 208 unidades a cada 100 gramas. Aproximadamente 1 kg de sardinha fresca para atingir 2.000 unidades. E sardinha enlatada tem 600 unidades internacionais a cada 100 gramas, aproximadamente 2,5 latas de sardinha enlatada. Manteiga, 18 unidades internacionais para uma colher, aproximadamente 112 colheres de manteiga para atingir 2.000 unidades. Cogumelos, tem 26 unidades a cada 100 gramas, aproximadamente 7,5 kg de cogumelo para atingir 2.000 unidades. Então, quando a pessoa quer usar 2.000 unidades de vitamina D, se for para comer essas coisas, é como eu disse a você, precisa comer 4,5 kg de fígado para atingir. Mas, na realidade, quem toma 2.000 unidades por dia é porque está precisando, está doente. Porque, na realidade, nós não precisamos mais do que 600 unidades internacionais por dia. Já é o suficiente. 600 unidades você adquire comendo naturalmente as coisas que a gente falou aqui há pouco. Essas 2.000 unidades já é um tratamento de uma pessoa que tem deficiência na quantidade dessa vitamina. Aqui nós trouxemos alguns remédios naturais que você poderá aumentar a sua imunidade. Veja que nós trouxemos muita informação. Colostro bovino, semente de astrágalo, equinácea e extrato de própolis. Uma boa forma de melhorar a imunidade do corpo naturalmente é tomar um suplemento alimentar em forma de cápsula, que pode ser comprada nas farmácias, drogarias ou lojas de produtos naturais. Mas nós podemos usar colostro bovino. O colostro bovino é um suplemento nutricional rico em enzimas, anticorpos e fatores de crescimento que pode ajudar a aumentar as defesas do organismo. A dose recomendada é entre 20 e 60 gramas por dia. Semente de astrágalo é um suplemento de semente. É rico em flavonoides que pode ter efeitos cardioprotetores, além de ativar as células de defesa do organismo. A dose recomendada é de 5 a 10 miligramas por dia. E a equinácea, que é aparentemente mais eficaz para combater doenças e acelerar a recuperação, principalmente em pessoas doentes, com mais frequência. A dose recomendada e cápsulas pode variar de 900 a 1.500 mg por dia. No caso dela ser líquida, é recomendado que seja 2,5 ml de equinácea 3 vezes ao dia, ou até 10 ml por dia. E o extrato de própolis, esse é o mais conhecido. A gente compra o extrato de própolis. Ele possui efeitos imunomoduladores, já que estimula as células do sistema imune, e por isso pode ser utilizado no tratamento de inflamações. Para a coisa ser bem completa, eu diria que tem uns cuidados gerais que são importantes. Para aumentar a imunidade rapidamente, deixando o corpo mais forte no combate aos agentes agressores, deve-se adotar bons hábitos de saúde, que é realizando atividade física, dormindo adequadamente e evitando situações de estresse. Depois, evitar o cigarro ou estar exposto ao cigarro. Depois, expor-se ao sol diariamente, ou de preferência até às 10 horas da manhã e depois das 16 horas, sem protetor solar, para aumentar a produção de vitamina D no organismo. Consumir alimentos saudáveis e manter uma dieta equilibrada, que inclua o consumo de frutas, verduras, legumes, de preferências orgânicos ou produzidos em casa, sem agrotóxicos. Evitar ao máximo fast food, que são os alimentos industrializados e comidas congeladas, como pizzas, lasanhas, por exemplo, pois contém substâncias que promovem a inflamação no organismo. Depois, evitar tomar remédios sem orientação médica e beber cerca de 2 litros de água ou mineral ou filtrada todos os dias. Então, minha gente, é importante a gente não esquecer, adotar bons hábitos, evitar cigarro, expor ao sol diariamente, consumir alimentos saudáveis, evitar ao máximo comidas congeladas, pré-fabricadas,
não tome remédio sem falar com o médico e beber cerca de 2 litros d'água todos os dias. Então, isso são coisas saudáveis e que fazem muito bem à nossa saúde, ok? Então, vamos dar prosseguimento. Eu acho que de vitamina D, vocês são doutores, já falamos tudo que é necessário uma pessoa saber. Aqui nós vamos mostrar algumas informações importantes sobre o coronavírus. Então é interessante que a gente também lembre desses fatos. Vamos dar umas explicações de como lavar as mãos. É importante demais, porque a gente pensa que sabe lavar as mãos, mas lavamos elas de uma maneira incorreta. Nesse tape, você poderá ver corretamente como nós fazemos para lavar bem as mãos. Propositadamente foi feito com tinta azul, para você ver que como você faz esses movimentos, apenas uma parte da mão ficou lavada. Então, se você quiser lavar mesmo a ponta das mãos, você tem que fazer isso que está sendo feito e depois ir até os polegares também, porque eles não estão bem lavados ainda. Então, a tinta azul foi colocada propositadamente para você poder entender isso que está se passando aí. Friccionar bem o dorso dos dedos da mão, né, contra a palma da mão, para que a gente possa fazer isso de uma maneira bem correta, né? Esfregar a ponta dos dedos e unhas contra a palma da mão oposta. Sempre lembrar que quando a gente está lavando as mãos, depois tem que lavar também a torneira, né, que você depois vai, quando a mão já está limpa, e quando você começou, você estava com as mãos sujas. Enxugar bem as mãos, e assim nós terminamos essa orientação de como lavar corretamente as mãos. Neste momento, o assunto não tem como ser outro. Então, vamos entender como estão sendo feitos os testes para a detecção do novo coronavírus e por que eles demoram tanto. O teste de RT-PCR, também chamado de teste molecular, tem como objetivo identificar um fragmento do genoma do vírus na amostra. Para isso, é feita a coleta de amostras das vias respiratórias, como muco e saliva, por meio de um instrumento chamado suave, que parece com um cotonete. São nesses locais que o vírus se instalará no início da infecção. E essa coleta não é muito agradável para o paciente. Essa coleta de amostra é feita em unidades de saúde e enviada a laboratórios. No laboratório é feita a extração de todo o material genético presente na amostra de muco ou saliva, para que ele se separe de impurezas. Como a amostra veio de uma pessoa, o material genético da pessoa estará presente na amostra. E se a pessoa estiver infectada com algum tipo de vírus ou bactéria, o material genético deles também estará nessa mistura. Então, é preciso analisar se naquela mistura existe algum material genético que corresponde ao novo coronavírus. Essa etapa de detecção do material genético do vírus só é possível de ser realizada porque nós já sabemos qual a cara do material genético do vírus. Isso foi descoberto através de pesquisas realizadas logo no início da pandemia. Para verificar se existe o material genético do vírus na amostra, é preciso um equipamento específico. Essa máquina tem uma capacidade limitada de número de amostras que podem ser analisadas por vez,
e ela demora algumas horas para fornecer o resultado. No entanto, esse método é considerado de alto grau de precisão e é capaz de detectar o vírus ainda no começo da infecção. Essa característica faz com que ele seja um bom teste para ser usado na determinação da quarentena, já que a pessoa pode ter o vírus mesmo sem apresentar sintomas. Assim, ela ficaria isolada e evitaria a transmissão para outras pessoas. Mas também tem um lado negativo. Esse método tem um maior tempo de análise, tornando-o menos eficiente para a análise em massa necessária no início da pandemia. Segundo o laboratório Biomanguinhos, a análise pode levar até 4 horas, mas, devido à coleta e outros processos, ela pode levar até dias, principalmente porque o equipamento e o pessoal especializado para fazer a análise estão disponíveis apenas em grandes laboratórios de diagnóstico, sendo muitas vezes necessário enviar amostras para serem analisadas em outras cidades. Muitas universidades estão disponibilizando seus equipamentos, reagentes e pessoal para ajudar a diminuir a fila de testes em espera, que só vem crescendo. Mas esse não é o único teste disponível. Conhecidos popularmente como testes rápidos, os testes sorológicos para o novo coronavírus têm como objetivo verificar a presença de anticorpos contra o vírus na amostra de sangue ou das vias respiratórias. Isso é o que o diferencia do teste de RT-PCR, que detecta o material genético do vírus. A maioria dos testes é feita com uma gota de sangue e sem a necessidade de equipamentos ou procedimentos muito complexos. O teste consiste em uma pequena plataforma com reagentes e uma linha de marcação que fornece o resultado entre 10 e 30 minutos, lembrando um teste de gravidez. E como ele funciona? O teste verifica se existem anticorpos na amostra. Isso porque, após uma infecção viral, o nosso sistema imunitário responde de 2 formas. A primeira é uma resposta inata de início rápido contra o vírus. No entanto, se a infecção prosseguir além das primeiras rodadas de replicação viral, a resposta imune adaptativa entra em ação. Na resposta imune adaptativa, ocorre a produção de anticorpos específicos contra o vírus, que vão neutralizá-lo e facilitar a sua destruição. Então, o teste vai verificar se o seu sistema imune está respondendo à infecção e detectar anticorpos específicos que você produziu contra o novo coronavírus. Os anticorpos detectados são o IgM, que age rapidamente logo no início, e o IgG, que demora um pouco mais para ser produzido. Além de anticorpos específicos, durante a resposta imune adaptativa, ocorre também a produção de células de memória de longa duração, que permitem uma resposta muito mais rápida a uma segunda infecção com o mesmo vírus, nos dando uma imunidade. Apesar de ser mais rápido que o teste de RT-PCR, o teste sorológico tem limitações. Uma delas é o fato de que o corpo demora a produzir anticorpos. Em geral, o IgM aparece somente após o 5º dia da infecção, já o IgG após o 10º dia. Então, esse teste não funcionaria direito em pessoas que estariam ainda no começo da infecção. Por isso, ele é indicado para ser usado com protocolos específicos devido ao risco de falso negativo. Isso significa que ele é confiável quando o resultado dá positivo, mas não é muito confiável quando o resultado dá negativo. Os 2 testes são importantes, e quanto maior o número de pessoas testadas, melhor a nossa compreensão sobre a evolução da pandemia no nosso país. Agradecemos a participação do Dr. Drauzio Varela, que vai nos orientar assim, mais alguns detalhes, ele como médico vai nos auxiliar bastante a entender como estão acontecendo as coisas atualmente. E que já se recuperaram, acreditam que pode voltar ao convívio social e à rotina de antes da pandemia normalmente. Mas isso não é tão simples assim. Neste momento em que a pandemia continua muito ativa aqui no Brasil, com os números de infectados e mortos lá em cima, o ideal é que todas as pessoas mantenham o isolamento social, ou seja, fiquem em casa sempre que possível.
A gente sabe que essa não é a realidade de muitas pessoas que precisam voltar ao trabalho. Mas se você puder sair apenas para o essencial, é a melhor opção. Ainda não está totalmente claro se pessoas que já se infectaram e se recuperaram da infecção ficam totalmente imunes a uma nova infecção pelo coronavírus. Tudo indica que os anticorpos que se formam no organismo após essa primeira infecção geram proteção, mas nós ainda não temos certeza quanto a essa proteção, se ela é eficaz e nem sabemos quanto tempo dura porque a doença é nova. Além disso, fora as incertezas em relação à imunidade, sempre existe a possibilidade de levar o vírus para dentro de casa ou para outros lugares por meio dos sapatos, das roupas, dos objetos e até mesmo pelas mãos, caso a pessoa tenha tocado em alguma superfície ou apertado a mão de alguém infectado. Se é assim, o ideal é continuar com as medidas de higiene e restringir o convívio com quem não mora na mesma casa. Quando sair, lembre-se que você deve usar máscara obrigatoriamente, higienizar bem as mãos constantemente e manter uma distância física de pelo menos 1,5 m a 2 metros das outras pessoas. Se você gostou deste programa, se ele lhe foi útil de alguma maneira, então assista outros programas dessa mesma série. Basta que você siga exatamente esse endereço que nós colocamos aí. YouTube, programa Saúde é Tudo, Marcos Fulco. Muito obrigado e até os próximos programas.